Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. E aí, que moeda você tem valorizado, você tem guardado, você tem investido mais nos últimos anos? Hein? O real é uma moeda que realmente perdura por bastante tempo, mas será que é a moeda mais valorizada, é a moeda mais interessante para investimento nos últimos tempos? É o dólar? O que você acha? Ainda não sabe? Então vem comigo. Pois então, achei muito legal a matéria do Cointelegraph. É um portal de notícias muito interessante, traz algumas novidades, nem sempre nós temos condições de garimpar todas essas notícias, mas o Cointelegraph fez uma matéria muito interessante do meu ponto de vista. Nessa matéria há uma comparação aí, um pequeno comparativo dos melhores investimentos nos últimos anos, principalmente em relação às moedas, comparando aí com ouro, dólar. Eu gostei. Vamos dar uma olhadinha no título da matéria. O título da matéria é sobre o real. Fala que o real completa agora 26 anos de existência. É uma moeda que, inclusive, perdurou durante um bom tempo. E a própria matéria relata que no Brasil é a segunda moeda com maior tempo de existência, maior tempo de vida que nós conhecemos até agora. Entretanto, todo esse tempo não foi suficiente para a gente ter aí uma moeda valorizada, uma moeda forte, com um bom poder de ganho. Muito pelo contrário, olha o título. Apesar dos 26 anos, o real acumula 759% de desvalorização desde o seu lançamento. Ou seja, durante esses pouco mais de 2 décadas e meia, nós temos aí uma moeda que não tem sustentação, uma moeda que quem investiu nela hoje perdeu muita grana. Só em 2020, até em função aí do nosso problema de saúde, um problema que é epidêmico, que é universal, 29,6% de desvalorização. E aí, será que vale a pena guardar dinheiro, guardar real no banco, guardar real debaixo do colchão? O que você acha? Vamos ver alguns comparativos que essa matéria faz e você vai entender o porquê que nós muitas vezes nesse canal incentivamos aí investimentos em moedas virtuais, investimentos em organizações que trabalham com o Bitcoin, por exemplo, e outras novidades que a gente vê surgindo dentro de um mercado alternativo, como, por exemplo, organizações que trabalham com vendas virtuais, com vendas online, que dão prioridade aí ao cashback, ao desconto direto na fonte. Então a gente tem aí algumas modalidades de investimentos que fogem do cotidiano, que fogem daquele padrão que nós conhecemos, e muitas pessoas têm dificuldade para compreender, para aceitar ou pelo menos investigar um pouquinho mais sobre isso, preferem aqueles velhos investimentos tradicionais, os investimentos em CDIs, investimentos de produtos que normalmente os banqueiros nos oferecem, alguns papéis do tesouro, e a gente entende que existem formas mais interessantes, bem mais rentáveis e, claro, para isso a gente precisa sair da nossa zona de conforto, para isso a gente precisa pensar um pouco diferente e aceitar alguns desafios, alguns riscos também. Então, a gente tem aqui, olha, uma matéria que falou e comparou um pouquinho aí da desvalorização do real, que foi criado em 1994. A gente sabe que era uma necessidade naquela época, A gente tinha ali uma moeda completamente destruída pela inflação e surge aí o real para tentar resolver um problema que era terrível no nosso país na época. Agora, olha uma comparação rápida. Então a gente tem o BTC com uma valorização extremamente diferente. Quem comprou, por exemplo, um Bitcoin em 2010, portanto há 10 anos atrás, hoje tem 90 mil dólares. Nós temos ainda mesmo problema da questão fiscal no nosso país, que é muito séria, Então, além dessa questão fiscal, que é bastante séria, bem delicada e é séria, a gente tem aí hoje uma crise que afetou a dívida pública no nosso país em mais de 75%, quase 76% do PIB do país. Imagine, tudo que nós produzimos, toda a produção do nosso país, 76% dessa produção vai agora para a dívida que o país contrai em função das necessidades, em função de todas as contas públicas que precisam ser pagas. Então, olha para você ver, se a gente for pegar só título de
a título de curiosidade e de comparativo para facilitar a vida de quem tem dificuldade para entender números percentuais, quem tinha R$ 100 quando o real foi instituído, portanto há mais de 26 anos atrás, hoje tem 16,75. Como assim, Marcelo? Quem tem R$ 100 tem R$ 100. Mas é para você entender que o dinheiro, na medida em que ele vai perdendo valor, na medida em que a inflação e outras questões mais que interferem no poder de uma moeda vão influenciando aquela moeda, a gente tem uma perda no poder de compra, perda no poder de ação naquela moeda. Então é mais ou menos isso mesmo. Quem tinha R$ 100 naquela época, hoje é como se tivesse 16,75. Mas é um absurdo, né? Uma moeda que despencou, uma moeda que realmente perdeu muito valor, perdeu muito poder de ganho ao longo desses 26 anos. Assim, olha a matéria, assim, de 1º de julho de 1994 até maio agora, né, tem o mês passado, deste ano, 2020 nós estamos, o real acumulou desvalorização de 759%, usando como índice, né, um indexador aí, o IGPM. Fazendo esse comparativo que quem tinha R$ 100 hoje tem 16,75, a gente pode dizer, é a mesma coisa que dizer que o real perdeu mais de 83,25% do seu poder de compra. Então é muita coisa, né? Em termos de poder de compra, quem estivesse guardado 1 milhão no colchão em 1984, hoje teria 167.500. Então, para vocês verem aí tamanha desvalorização nesse período. Agora vamos ver alguns comparativos que eu acho que é bem válido nesse momento, né? A gente poder comparar essa desvalorização, ou seja, a evolução do real nessas 2 décadas e meia, com outros ativos que inclusive surgiram depois, como o próprio Bitcoin. Olha aí, em média, qual é a valorização acumulada aí do BTC ao longo desse tempo. Bate recorde, né? Disparado ganha de todos esses outros que nós vamos falar daqui a pouquinho. Ó. 73%, 72,99%, praticamente 73% de valorização acumulada aí ao longo da última década, né? O dólar, 35,86, que é razoável, né? Um bom investimento também. O ouro, 17,12. Aí a gente vê boa parte dos investimentos que são vendidos pelos banqueiros, né? Que nós, de alguma maneira, somos ludibriados e enganados o tempo todo para investirmos nessas modalidades, como o tesouro pré-fixado, a poupança, tesouro com juros semestrais, CDI, o Tesouro Selic, a maioria, né? A maioria não passa de 2%. Com algumas exceções, como esse aqui prefixado para 2023, 6,7%. Mas a poupança 1,3%, aí você tem outros, né, outros títulos aí, ó. Por exemplo, o Tesouro IPCA, com juros semestrais até 2035, teve um acumulado de menos 4%, ou seja, perdeu valor, desvalorizou também. Então são investimentos que a pessoa faz e está perdendo dinheiro. Outros aqui, olha, tiveram desvalorização de mais de 10%, principalmente os de longuíssimo prazo, né, para 2050, 2040. Então você vê aí uma perspectiva muito negativa por parte desse tipo de papel. Então assim, gente, a gente tem comentado aqui no canal e dado ênfase a algumas modalidades não tradicionais, modalidades que estão surgindo aí aos poucos, que no nosso país é mais recente, mas que no mundo já se vê aí um alcance maior, uma percepção, uma perspectiva de valorização, de engajamento maior, né, nas demais sociedades. E muita gente às vezes acha que é amadorismo demais por parte da gente. Não é verdade, porque a gente tem estudado e tem visto outros profissionais, especialistas na área, divulgando também seus pareceres, e o que a gente tem notado é que, independente se vai ser BTC ou não, a moeda virtual veio para ficar. Os investimentos digitais, as parcerias e empresas que não trabalham com grandes redes de mídia têm tomado espaço muito grande, muita gente tem ganhado dinheiro com isso. Seja com vendas online, seja com investimentos em papéis que têm uma volatilidade muito alta, como o próprio BTC, o Ethereum e outras moedas. Enfim, eu gostei muito da matéria porque é uma matéria que traz um comparativo simples, que qualquer um de nós poderíamos ter feito,
mas que poucas pessoas enxergam, e poucas pessoas param para pensar, para avaliar o quanto que isso aqui é significativo. Né? Quanta gente do nosso país, ao longo desse tempo, né, investigado aí, desse tempo comparado, essas 2 décadas e meia, investiu muito trabalho, muita grana no real. Ou que ficaram, né, tentando ali obter algum tipo de ganho na poupança, investindo na própria moeda, né, na nossa moeda local. Claro que para nós, né, seria muito melhor que o nosso dinheiro, que a nossa moeda, a moeda corrente, tivesse uma valorização maior. Isso é claro, isso é óbvio. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem uma economia sólida, enquanto a gente não tem um programa de governo que nos dê esse respaldo, essa condição, a gente precisa buscar alternativas. E as alternativas normalmente surgem de nações que já fazem isso há bastante tempo, que já se preocupam com esse avanço e que fazem dos seus governos promissores. A gente fez um vídeo há um tempo atrás aí sobre a Suíça, que já tem banco oficial que trabalha com moedas virtuais. Outros países que já têm na moeda virtual um lastro oficial, né, vamos dizer assim, com a sua moeda local. Então são organizações ou são alguns governos que estão, né, de olho no futuro, que veem, que enxergam além das 4 paredes, enxergam além do seu próprio umbigo. E em países em desenvolvimento, em países onde a corrupção é muito marcante, a gente vê isso com uma certa lentidão. Nós precisamos ficar mais atentos para não chegarmos por último, né? Para sermos um pouco mais rápidos aí nesta reviravolta, nesse período de transição que o mundo está atravessando. Tá certo? Então fica aí a dica, eu vou deixar aí o link para vocês da matéria, eu acho que é uma matéria razoável. A gente não tem aqui todo um detalhamento, toda uma referência, né, desses estudos, dessa pesquisa, mas cálculos como esses aqui, olha, de poder de ganho de uma moeda, desvalorização, inflação, são cálculos que não são tão difíceis de serem feitos assim. A gente tem até aqui a referência de um professor que é professor de matemática financeira, eu também já trabalhei com matemática financeira, a gente consegue entender que isso aqui aliás, não precisa nem de ser professor para entender, né? Eu me lembro quando o real surgiu, eu comprava aquelas latinhas de milho verde a 20 e poucos centavos, 28 centavos, 27, eu me lembro disso muito bem. Mais ou menos quando eu casei. E hoje a gente vê aí quanto é que está uma latinha de milho verde. Fácil, né? É uma referência razoável aí para a gente poder entender o quanto que o nosso dinheiro perdeu poder, perdeu valor, perdeu poder de compra, que é a expressão técnica usada, né? E aí, se você tem essa consciência, se você concorda conosco, você vai continuar nos meios tradicionais de investimento. Por que você vai continuar comprando essa falsa ideia de que os bancos são nossos amigos, que os banqueiros, os gerentes querem o nosso bem? É importante estudar, é importante evoluir e reconhecer que existem novas modalidades por aí, existem novos recursos, formas mais inteligentes de fazer o nosso dinheiro crescer, valorizar. Tá certo? Fica aí a dica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa aí também seu comentário. A gente precisa aprender com a sua experiência, também com os seus pensamentos. Tá certo? Eu tenho também um recado para deixar para vocês. Existem organizações que já trabalham com moedas virtuais, que já fazem isso com um pouco mais de profissionalismo, diferente de mim, que faço, né, de forma um pouco mais amadorística. Essas organizações que fazem isso nos oferecem determinados ganhos em função dessa escolha. Então, se você quer conhecer um pouco mais, quer conhecer essas organizações, pode me procurar, vou deixar aqui meu WhatsApp. Me procure para que a gente possa te passar aí um pouquinho dessas opções. Tá bom? Se quiser conhecer, acho que é importante pelo menos conhecer. Nunca é demais aprendermos novas formas de fazermos investimentos financeiros. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.